Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vamos entender por que Jesus foi o nosso maior exemplo de ensinamento. Por que Jesus, ele é mestre? Mestre é todo aquele que sabe tudo. Mestre é aquele que pode ensinar. Mestre é aquele que ensina. E o maior exemplo de ensinamento para nossas vidas é Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós encontramos Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro, queridos, Jesus foi conduzido pelo Espírito depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites. Então, se nós queremos ter uma vida conduzida pelo Espírito, se nós queremos que o Espírito Santo de Deus conduza nossas vidas, guia nossas vidas, nós temos que ter uma vida consagrada com Deus. Nós temos que ter uma vida separada para Deus. Porque jejum fala de consagração, fala de separação para Deus. Então, nós só vamos ter uma vida guiada pelo Espírito se nós estivermos em consagração, se nós formos separados para Deus. Segundo, o Espírito Santo de Deus parece até um paradoxo, parece até um complexo. Como é que o Espírito Santo de Deus guiou Jesus para o deserto depois de jejuar? Porque nós, ser humano, nós temos a tendência de querer logo as bênçãos de Deus. Eu jejuei, agora eu quero ser abençoado. Eu orei, agora eu quero ser abençoado. É como se fosse um negócio. Eu quero Deus porque eu jejuei. Eu quero Deus porque eu me consagrei. Né? Nós queremos o paraíso depois que nós jejuamos. Nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus depois que nós nos consagramos. Mas nós vemos de repente Jesus indo para o deserto depois de jejuar, depois de se consagrar. O Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto. E mais, para ser tentado pelo diabo. Queridos, nós só entramos na luta quando você estiver na luta, quando você estiver no deserto. Se alegra, porque Deus só permite lutar aquele que Deus confia. Deus só vai te colocar na luta se Ele confiar em você que você vai vencer. Deus só vai te colocar na luta porque Ele confia em você. Ele confia que você vai vencer. Primeiro Jesus jejuou, depois foi conduzido pelo Espírito Santo, para depois chegar no deserto, para depois o diabo tentar ele. Então teve toda uma preparação. Então quando você estiver na luta, é porque Deus confia que você vai vencer. Esse é o maior ensinamento de Jesus Cristo. É o maior exemplo para nós, é Jesus Cristo, é um mestre. Agora, queridos, é bom saber que Jesus Cristo, os anjos de Deus, só veio servir Jesus depois que, no capítulo 4, versículo 11, nós vemos que o diabo se retira de Jesus, se retira de perto de Jesus. Porque ali Jesus venceu o diabo. Aí os anjos veio e serviu Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, fala que o diabo se retirou e os anjos de Deus veio e serviu Jesus. O que nós aprendemos com isso, querido? Os anjos de Deus só vai nos servir quando a gente venceu Satanás, quando a gente venceu o diabo. Não que Deus seja mau ou ruim, ou é uma ordem de Deus, nós somos obrigados a vencer o diabo. Não é isso. Isso é o mundo espiritual, querido. É o mundo espiritual. Como é que funciona? Funciona o seguinte: os anjos de Deus, ele vem, desce para entregar nossas bênçãos. Mas os anjos do diabo estão lutando contra os anjos de Deus. Os anjos de Deus descem para entregar nossas bênçãos. Os anjos do diabo vão impedir que os anjos de Deus desçam para entregar nossas bênçãos. E o que vai determinar que os anjos de Deus cheguem até nós? É a nossa jejum e a nossa oração, a nossa consagração. Por isso que Jesus fala, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê, queridos? Porque quando você tem uma revelação dessa, é que você vence, é que alimenta a tua alma. Então quando os anjos de Deus desceu para entregar as bênçãos para Jesus, eles esperaram primeiro. O que fortalece os anjos de Deus é a oração, é o jejum. Jesus Cristo ali venceu o diabo depois que os anjos desceu para entregar, para servir Jesus. Isso é conosco também, querido. Isso é conosco também. Os anjos de Deus só vão nos entregar nossas bênçãos quando nós vencermos o diabo, quando nós vencermos
os demônios do diabo. Porque o que determina a nossa vitória, é a nossa oração e o nosso jejum, é o nosso grau do nosso nível espiritual. Amém?